Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Na igreja, todas as festas que têm uma importância muito grande, ela coloca na véspera uma vigília. Uma vigília. E se nós estamos na vigília de Pentecostes, é porque a igreja quer dizer para nós que essa festa, esta solenidade, é muito importante. É muito importante. Então nós precisamos viver profundamente aquilo que Deus preparou para nós hoje, preparou para a igreja hoje, preparou para os seus filhos hoje. Vigília de Pentecostes. Pentecostes, aquele evento que aconteceu por primeiro no cenáculo. Lá no cenáculo estavam reunidos no mesmo lugar, diz a palavra, mas eles estavam em oração, perseverando em oração. A novena, a primeira novena oficial da igreja, a novena de Pentecostes, que nós encerraremos hoje, a primeira novena da igreja. Então Maria e os apóstolos, alguns discípulos estavam ali perseverando em oração. Atos 1:14 diz isso: todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Então eu queria dizer para você, não há cenáculo, não existe Pentecostes sem Maria, porque ela estava lá intercedendo e eram perseverantes em oração. Não há Pentecostes sem Maria. Não existe cenáculo sem Maria. E é ela que hoje intercede de um modo muito especial por nós. E o tema dessa noite é vivendo e sendo instrumento da efusão do Espírito Santo. Para os membros da comunidade, esse tema soa familiar, né? Aonde é que ele está? Está inserido aonde? No resumo profético do nosso carisma, né? Há uma frase que resume de maneira profética, porque um carisma dado pelo Espírito, ele sempre é profético, ou seja, ele tem algo de Deus para dizer para a humanidade. E o nosso carisma, sendo um carisma dado pelo Espírito Santo, ele também tem esta dimensão profética. Porque se um carisma não tem uma dimensão profética, ele não é mais carisma, ele deixa de ser carisma. Todo carisma tem uma dimensão profética e o carisma Sagrada Família tem esta dimensão profética. Então há uma frase que resume esta profecia do carisma, a profecia de Deus através do carisma Sagrada Família para o mundo de hoje. É para hoje. Se a comunidade continuar existindo amanhã, será para amanhã também. Mas o carisma, a profecia é para hoje, é para agora. Ou nós acolhemos o agora de Deus, o kairós de Deus, a graça de Deus para hoje, porque amanhã nós não temos certeza se vai existir para nós. Então a graça de Deus deve ser acolhida agora, não amanhã, não depois. E este pedaço, que é o tema de hoje, vivendo e sendo instrumento da efusão do Espírito Santo, faz parte desta frase que diz assim. Foi a frase que Deus inspirou há alguns anos atrás a mim, né? Para quem está acompanhando pela internet, Ítalo Fazanella, fundador da comunidade Sagrada Família. Então por isso estou falando do carisma da nossa comunidade. Então esta frase que resume profeticamente o nosso carisma diz o seguinte: evangelizar e resgatar a família, vivendo e sendo instrumento da efusão do Espírito Santo para fecundar, gerar e fazer nascer Jesus, Senhor e Salvador, no seio das famílias, para a construção da civilização do amor. Então aqui está o resumo profético do nosso carisma. Tudo aquilo que Deus
realizou, realiza e realizará através do carisma Sagrada Família está resumido aqui. Está resumido aqui. A nossa missão, evangelizar e resgatar a família. Como nós vamos desenvolver esta missão de evangelizar e resgatar a família? Só há um modo de evangelizar. E eu dizia isso na minha última pregação, creio que aqui mesmo no grupo de oração, quando falava, citando o Papa Paulo VI, na Evangelii Nunciandi, quando ele diz que o Espírito Santo é o protagonista da evangelização. E a igreja existe para evangelizar. E não há evangelização se não for pela ação do Espírito Santo. Então, para evangelizar e resgatar a família, nós precisamos da graça do Espírito, nós precisamos desta graça da efusão, do batismo no Espírito Santo. Então, vivendo e sendo instrumento da efusão do Espírito Santo. Vivendo porque nós primeiro precisamos receber essa graça. E recebendo esta graça do Espírito Santo, este batismo, esta efusão, nós seremos instrumentos desta efusão do Espírito Santo na vida de tantas outras pessoas e tantas outras famílias. Em nossas vidas nós temos pessoas que colaboram com Deus, Deus se utiliza. Na minha vida foi assim também. Pessoas pregaram o Evangelho para mim, pessoas falaram do amor de Deus para mim, pessoas falaram do pecado, pessoas falaram do senhorio de Jesus, pessoas falaram da promessa, pessoas falaram do Espírito Santo, pessoas pregaram para mim e me ensinaram os dons do Espírito Santo, e pessoas rezaram por mim, clamando este dom. Então, vivendo e sendo instrumento da efusão do Espírito Santo. Para quê? Para evangelizar e resgatar a família. Então, precisamos dessa potência do Espírito. E como nós evangelizamos e resgatamos a família? Temos que ser como Maria. E como a ação do Espírito em Maria. O Espírito em Maria fecundou. Maria, por sua vez, através do seu sim, permitiu esta fecundação, e no seu ventre ela gerou. E do seu ventre nasceu o Filho de Deus, Jesus, como também dizia na última pregação aqui, Senhor e Salvador. Este Jesus, Ele é Senhor e Salvador. Mas nós, através do nosso carisma, temos que fecundar, gerar e fazer nascer Jesus, Senhor e Salvador, aonde? No seio das famílias, lá, no coração das famílias. Para que nós precisamos fazer Jesus nascer nas famílias? As famílias aceitarem o senhorio de Jesus. Porque, como eu sempre disse, nós somos hoje também a geração de São João Paulo II, e com ele nós acreditamos que é possível a civilização do amor. Porque foi ele que falou sobre a civilização do amor. Falou mais. O beato Papa Paulo VI foi o primeiro a usar esse termo, da civilização do amor. Depois João Paulo II entrou de cheio. Civilização do amor significa uma civilização construída sob o alicerce do amor. Deus é amor. Uma civilização que precisa gritar para o mundo: Deus não está morto. Uma civilização hoje, uma sociedade hoje que diz que Deus está morto, que rejeitou Deus, que quer tirar Deus de todas as suas ações, de todas as suas decisões. E nós estamos aqui para, com a igreja, esta igreja que nasceu em Pentecostes, nasceu da potência de Pentecostes, portanto, a igreja católica é uma igreja pentecostal,
porque ela nasceu de Pentecostes, ela nasceu da potência de Pentecostes, ela nasceu da força de Pentecostes, e nós então, com a igreja e como igreja, evangelizamos a família pela força e pelo poder do Espírito. Nesta dinâmica, nessa experiência viva do derramamento do Espírito Santo sobre nós. A efusão do Espírito é uma promessa de Deus, que da parte dele se cumpre. Deus cumpre as suas promessas. Isabel não disse para Maria, quando Maria visitou a sua prima: bem-aventurada é você, porque você acreditou, e por isso, e porque você acreditou, se cumprirão todas as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Então, da parte do Senhor se cumpre. E quando ela acredita, aquelas promessas que o Senhor fez se cumprem nela. Então, da parte do Senhor, as suas promessas são cumpridas. Agora cabe a nós. Nós precisamos cumprir a nossa parte para que a promessa de Deus se realize plenamente em nossa vida e na vida da igreja. Atos 1, versículo 5 e versículo 8, aquele momento que antecede a ascensão do Senhor. Celebramos esta festa domingo passado. Atos 1, 5 e 8. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Uma promessa. E aí você junta todas aquelas palavras de Joel, as palavras de Jesus no Evangelho de João, quando o Espírito Santo vier, quando o Pai enviar o Paráclito, enfim, todas aquelas promessas, Jesus recorda novamente antes de subir ao céu. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Versículo 8 agora. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Então, não há lugar nenhum na face da terra que fique sem o testemunho de Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo foi derramado para nós sermos testemunhas. Testemunhas em toda a face da terra. Em toda a face da terra. Por isso que eu já disse isso aqui, e já disse na comunidade várias vezes, eu sempre refutei afirmações do tipo: a comunidade Sagrada Família, ela precisa ser pequena mesmo. Não, pelo menos no meu coração não está assim. Ela pode ter poucas pessoas, mas ela é grande por causa do carisma que Deus deu para ela. E foi um carisma que desde o início da fundação, Deus mostrou esse carisma saindo daqui de São Paulo, onde ela foi fundada, aqui no Ipiranga. Ouviram do Ipiranga um brado retumbante: resgatem a família. É lógico, a primeira vez que eu vi esta palavra do Senhor, eu estava em Salvador, mas nós nos reuníamos aqui. Eu, Rosana, Silvio, Márcia, Charles, Maria Helena, Aloísio, Graça, Solivaldo, Lídia, os 5 casais. E ali o Senhor operou a sua graça e mostrou que esse carisma, ele se espalharia pelo Brasil e para fora do Brasil. Então eu não posso conceber que esse carisma é pequeno, é um carisma para o mundo, não é um carisma para o Ipiranga. Mesmo porque nós não estamos somente no Ipiranga, em São Paulo, estamos em outros lugares, com a presença do carisma.
até em lugares que nós nem imaginamos. Depois eu tenho uma frase aqui que eu vou dizer para vocês vão fazer a ligação com o que eu estou dizendo agora. Mas eu preciso acreditar. Da parte de Deus tem esta profecia, da parte de Deus tem essa promessa. Da parte de Deus tinha toda a profecia para Nossa Senhora. Bem-aventurada, feliz é você, porque você acreditou, então tudo aquilo que Deus falou para você vai se cumprir. Então da nossa parte nós precisamos acreditar. Quais são as promessas de Deus para nós, para a nossa vida? Será que nós esquecemos de tantas promessas que Deus já fez na nossa vida? E nós nos perdemos pelo caminho. Pentecostes é momento de retomar a caminhada. Pentecostes é momento de, com Maria em oração, abrir o coração e deixar Deus realizar esta graça nova em nós. Porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos nada. Quem tem o Espírito Santo tem tudo, disse Nossa Senhora em Medjugorje. Precisamos do Espírito Santo. Vejam que vivendo e sendo instrumento da efusão do Espírito Santo, está no gerúndio, não é? Vivendo, sendo. O que significa isso? Isso dá um sentido do quê? Estagnação? Movimento. Continuidade. Efésios 5:8 diz assim, Efésios 5:8: não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Também já falei várias vezes isso aqui. No original grego, esse enchei-vos do Espírito, o verbo que foi usado, e da forma que foi usado, ele dá exatamente isto, esse sentido de continuidade. Enchei-vos continuamente do Espírito Santo. Enchei-vos continuamente do Espírito Santo. Ou seja, não é para parar. O Espírito vai sendo derramado, e na medida que vai sendo derramado, nós vamos transbordando. Então eu vou vivendo e sendo instrumento da efusão, porque se nós não formos instrumentos desta efusão do Espírito, que é aquele que capacita para a evangelização, é aquele que recorda o que Jesus ensinou, é aquele que dá força para viver o que Jesus ensinou, é aquele que tem a missão na Santíssima Trindade de santificar, e quem não é santo não entra no reino de Deus. Então nós precisamos do Espírito Santo. Pecador não entra no reino de Deus, precisa se santificar, precisa se purificar. Se morrer santo, vai direto para o céu. Se morrer salvo, mas ainda com algumas manchas do pecado, tem que passar ainda pelo purgatório, pela autoclave do purgatório. Mas se morrer no pecado, rejeitando Deus, aí não tem jeito de ir para o reino de Deus. Então quem opera isto é o Espírito Santo. Então nós precisamos da graça do Espírito. Todos os dias precisamos pedir, logo pela manhã, Espírito Santo vem, me batiza, batiza a minha família, batiza a minha comunidade, batiza a igreja. Espírito Santo vem, nós precisamos do teu auxílio, vinde sem demora. Sem o Espírito nós não conseguimos, nós precisamos dessa graça. O falecido cardeal famoso, cardeal Carlo Maria Martini, ele foi arcebispo de Milão, muito amigo da renovação carismática. Tem uma frase dele que diz assim: crer no Espírito Santo significa crer que chega antes de nós. Ele chega antes de nós, trabalha melhor que nós, do que a gente, e é mais do que nós. Então, repito, crer no Espírito Santo, nós rezamos isso no credo. Eu creio, não é? E você vai proclamando a sua fé. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, né? Crer no Espírito Santo significa crer que Ele chega antes de nós. Por mais que você corra, o Espírito Santo já chegou. Por isso eu sinto em minhas mãos, eu sinto em meus pés, porque Ele já chegou, Ele veio antes.
Nós chegamos no horário ou chegamos atrasados no grupo de oração, mas o Espírito Santo está aqui antes. Ele chega antes de nós. Ele trabalha melhor do que nós. E Ele é mais, muito mais do que nós. Ou seja, crer no Espírito Santo é saber que quem faz é Ele, não somos nós. Continua o cardeal Carlo Maria Martini: não cabe a nós semeá-lo e nem despertá-lo. Não cabe a nós semeá-lo nem despertá-lo, mas reconhecê-lo, acolhê-lo, segui-lo. Nós não despertamos o Espírito Santo. E aí podemos nos questionar. Eu me questionava. Por que nós da renovação toda hora pedimos o Espírito? E vem Espírito, e vem, e vem, e vem, e vem. E hoje eu assisti pela internet a vigília de Pentecostes. O Papa estava lá com os carismáticos no Circo Máximo em Roma, com as novas comunidades, e no final foi feita uma oração pedindo a efusão do Espírito Santo, e o Papa impôs as mãos sobre aquela multidão, e o padre Cantalamessa rezando, e a irmã Bridget McKenna rezando também. Enfim, por quê? Pedir mais uma vez. Nós estamos na renovação carismática, ela está completando o jubileu de ouro agora, 50 anos pedindo o Espírito Santo. Será que já não basta? Será que o Espírito Santo já não ouviu? E aí então eu me questionava. Aí encontrei a resposta em Tomás de Aquino. Eu cito isso no livro Famílias Renovadas pelo Poder do Espírito Santo. Tomás de Aquino diz assim: quando nós rezamos, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vem Espírito, batiza-me, inunda-me, queima-me, lava-me. São Tomás explica que essa oração não é para ele, é para nós. Nós não temos que despertar o Espírito, como diz aqui. Nós temos que despertar a nós. É para nós acordarmos. Cada dia eu preciso relembrar disto, eu preciso sair desse torpor, desse sono e reconhecer o Espírito, acolher o Espírito, seguir o Espírito. Continua o cardeal Martini: também na escuridão de nosso tempo, o Espírito está presente. Mesmo na escuridão do nosso tempo, o Espírito está presente. Nunca perde o ânimo, ao contrário, sorri, dança, penetra, envolve, chega aonde nunca havíamos imaginado. O Espírito faz tudo isto. E o Papa hoje, ele disse para a renovação carismática do mundo inteiro: louvem a Deus, glorifiquem a Deus. Vocês carismáticos têm um jeito diferente de rezar que nem muita gente não aceita na igreja. Mas não percam essa característica, disse o Papa, porque Davi dançava diante da arca. Então não sejam como Micol, que ficou envergonhado de Davi dançar e louvar a Deus diante da arca da aliança, disse o Papa para nós. Continuem rezando assim, como o Espírito Santo inspirou vocês. Então o Espírito é este, ele não perde o ânimo, ele sorri, ele dança, ele penetra os corações, penetra onde nós não conseguimos penetrar, ele penetra, ele sonda os corações, ele vai onde nós não conseguimos e ele vai aonde nós nem imaginamos que ele possa ir. Ele já está lá, ele já está lá. E o Papa Francisco hoje na vigília de Pentecostes, lá no Circo Máximo, disse assim: 50 anos da renovação carismática católica é o momento para ir avante com mais força. É o momento para ir avante com mais força. Não é para acomodar. Há 50 anos, vamos dar uma, É um belo tempo. Fizemos uma grande missão. Olha, começou com um grupo de jovens lá na Universidade do Kesne.
em Pittsburgh, nos Estados Unidos, fevereiro de 1967. Um grupo de jovens, daquela experiência de Pentecostes, se espalhou pelo mundo inteiro. Calcula-se 150 milhões de carismáticos no mundo, católicos. Tá bom, 50 anos, é agora então? Não. É o momento de ir avante com mais força. Com mais força. É isto. O que eu dizia para os discípulos, os que vão se consagrar esse ano, estive com eles essa semana, disse para vocês que quando eu também bati o meu jubileu de ouro, e já se passaram 2 anos, passa rápido, o sentimento que eu tenho é que não fiz nada. A idade vai chegando, normalmente é normal que a pessoa fique mais lenta, mas eu não tenho esse desejo. Peço a Deus força, que Ele me dê muito mais força do que deu até agora. Que a potência do Espírito Santo haja, porque o tempo é mais urgente, porque 52 anos já se passaram. Eu não sei quantos anos eu tenho, eu não sei quantos meses eu tenho de vida, nenhum de nós aqui. Então eu quero aproveitar cada momento para ser aquilo que Deus me chamou a ser, que está nesse resumo: evangelizar e resgatar a família, vivendo e sendo instrumento da efusão do Espírito Santo para fecundar, gerar e fazer nascer Jesus, Senhor e Salvador, no seio das famílias, para a construção da civilização do amor. Eu quero terminar minha vida dizendo e fazendo e cumprindo isto, e fechar os meus olhos cumprindo essa missão, e não descansando numa rede, e não curtindo uma aposentadoria. Eu não quero aposentadoria, eu não quero férias, eu não quero descanso, porque enquanto eu descanso, o inimigo trabalha e leva almas para o inferno. Enquanto eu descanso, o inimigo perde famílias. Enquanto eu descanso, tem casais se traindo no adultério. Enquanto eu descanso, tem abortos sendo realizados. Enquanto eu descanso, o governo está na calada da noite aprovando leis contra o matrimônio, contra a pessoa, contra a vida, contra a família. E quando eu me apresentar diante de Deus, o que eu vou dizer para Ele? Então o Pentecostes precisa nos dar uma vida nova, tem que nos dar uma ação, tem que nos dar um empenho missionário cada vez maior. Nós não podemos parar. A não ser que Deus dê limitações físicas, mentais, mas enquanto isso não acontece, e se isso não acontecer, vamos em frente. Cada um de nós tem uma missão que é dada pelo Espírito quando nós somos batizados. Aquela música do mês missionário antiga: no batismo recebi uma missão. Depois de amanhã eu completo 52 anos de batizado. Há 52 anos atrás, meus pais me levaram na paróquia Santa Rita, lá na vila, na Praça da Árvore, e eu fui batizado. Ali eu recebi uma missão. Só que eu estava adormecido. Eu estava adormecido para esta missão. E aí no dia 26 de maio de 1985, há 32 anos atrás, passei por esta experiência. Rosana estava lá também, nessa experiência de oração. Alguém rezou por mim. Alguém pediu por mim a efusão do Espírito Santo, e esta efusão aconteceu. E aí então aquilo que estava adormecido em mim, no batismo, despertou. E eu não posso adormecer novamente. Quem passou por uma experiência de Deus não pode adormecer na sua vida. Não pode esmorecer. Não pode. A missão é urgente. Nós precisamos desta força. Virá sobre vós a força do alto. O Espírito é a força, a fortaleza de Deus, que nos dá força, coragem
para enfrentar os desafios de cada dia, os desafios do matrimônio, os desafios da educação dos filhos, o desafio de ganhar o pão com o suor de cada dia, os desafios quando o desemprego vem, os desafios quando as dívidas, as contas são maiores que o salário, os desafios quando a saúde ela não ajuda, os desafios, enfim, de tantas ameaças. Agora, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com desassombro anunciem a vossa santa palavra. É a oração que eles fizeram também na sequência de Pentecostes, e tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, porque o Espírito Santo foi derramado mais uma vez sobre aquele grupo de pessoas reunidas que acreditavam na força do alto, acreditavam na promessa de Deus. E quando eu acredito na promessa de Deus, toda essa graça acontece na minha vida. Toda essa graça de Pentecostes acontece na minha vida. Acontece na minha oração, acontece no meu relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos, com os irmãos, com os pais, com os irmãos de comunidade, na igreja, no trabalho, onde quer que eu esteja, eu passo a ser uma tocha, como eu costumo dizer, uma tocha viva, uma tocha acesa do Espírito Santo. Se não me engano, o último capítulo do livro Famílias Renovadas fala sobre exatamente isso, de família para família. Então, uma família, como está no nosso símbolo, uma família incendiada pelo fogo do Espírito Santo, ela precisa incendiar outras famílias. Onde o fogo toca, ele tem que incendiar. Essa é a ação do Espírito em nós. Por vezes, nós adormecemos, nós desanimamos, nós desviamos o caminho, nós cedemos às tentações, porque nós não podemos esquecer, nós continuamos na condição humana. Continuamos na condição humana. Eu vi uma reportagem, também um vídeo, de um padre Luigi Maria Epícoco, sobrevivente do terremoto de Áquila 2009, aquele terrível terremoto na região central da Itália. E este padre Luigi, disse assim: um dos frutos mais dramáticos da nossa carência de vida espiritual verdadeira pode ser visto pela nossa falta de decisões verdadeiras, grandes, definitivas. Eu vou repetir, isso aqui é muito profundo e verdadeiro. Um dos frutos mais dramáticos da nossa carência de vida espiritual verdadeira, quem é que dá a vida espiritual para nós? É o Espírito Santo. Então, se há carência de vida espiritual verdadeira, é porque nós não estamos nos abrindo, não estamos sendo dóceis à ação do Espírito. Então, um dos frutos mais dramáticos da nossa carência de vida espiritual verdadeira pode ser visto, conferido, testemunhado, pelo quê? Pela nossa falta de decisões verdadeiras, grandes e definitivas. Quando Jesus, antes de subir ao céu, fez a promessa mais uma vez: não saiam de Jerusalém, porque daqui a poucos dias vocês serão batizados no Espírito Santo. Aqueles apóstolos e Maria, mesmo depois que Jesus subiu ao céu, aquele sentimento de vazio, aquele medo das ameaças dos romanos e dos judeus, por isso que eles viviam trancados no cenáculo, mas eles tomaram uma decisão verdadeira, grande e definitiva na vida deles, porque eles queriam se afastar de Jerusalém como aqueles discípulos de Emaús. Lembram? Quando Jesus morreu, começaram a se dispersar, e aí Jesus encontra eles no caminho, e eles tomaram a decisão de voltar.
Maria e os apóstolos tomaram a decisão de ficar em Jerusalém. Foi uma decisão verdadeira, grande, definitiva, que mudou definitivamente a vida deles. Eles tomaram essa decisão. Então, hoje, nós somos convidados a tomar uma decisão verdadeira, uma decisão grande, uma decisão definitiva. O Papa, falando para os noivos, em 2014, em fevereiro de 2014, no Vaticano, noivos e namorados, ele falava da crise hoje, que as pessoas têm medo de tomar decisões definitivas. Por isso a crise no matrimônio, por isso a crise nos relacionamentos. Decisões definitivas. É por toda a vida que o fazeis. Isso dá medo nas pessoas. É por toda... Não, pera lá, por toda a vida. Mas toda a vida? Toda a vida como? Assim, toda a vida é toda a vida? É, toda a vida. A vida toda. E a vida toda é a vida toda? É, até morrer. Até morrer? É, até morrer. Ah, então eu vou pensar melhor. Não, é até morrer. A vida toda. Decisões definitivas, grandes, sérias. Hoje nós vamos clamar isso ao Senhor. Nós vamos adorar a Jesus eucarístico aqui, sempre lembro. Lucas 3,16, Ele é o batizador. João Batista, nosso baluarte. Eu batizo na água, Jesus lembrou isso aqui em Atos 1. Eu batizo na água, mas vem outro mais poderoso que eu. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Jesus é o batizador. Então hoje nós precisamos, esta vigília de Pentecostes precisa gerar em nós decisões maduras, decisões definitivas, decisões grandes, decisões sérias, decisões verdadeiras. Precisamos nos decidir por quê? São muitas coisas que eu vou precisar ler um contrato para ver que decisão. Não! Basta uma coisa na sua vida e na minha vida: decidir-se por Deus. É isto. Viver e ser instrumento da efusão do Espírito Santo nos leva verdadeiramente a uma decisão por Deus em nossas vidas. Ele é o Senhor, Ele é o centro, é a partir dele que tudo é comandado em nossas vidas. É o que o Espírito Santo produz em nós, uma decisão por Deus. Antes que seja tarde demais. Ainda que Deus possa, a qualquer momento, operar milagres, nós precisamos, o mais rápido possível, decidir por Deus. Porque decidir pelo pecado, decidir pelo maligno, decidir pelo demônio, decidir por Satanás, tem milhares de pessoas fazendo isso nesse exato momento. Nesse exato momento, tem muitos casados traindo o seu cônjuge. Decidiram. Nesse exato momento, tem pessoas injetando droga na sua veia. Nesse exato momento, tem pessoas no prostíbulo porque tomaram a decisão. Nesse exato momento, tem gente matando os seus irmãos. Nesse exato momento, tem pessoas tomando esses diversos. Nesse exato momento, tem gente se suicidando. Semana passada, acordamos de manhã, as meninas, para levar à escola, para irmos à missa. E de repente, isso era umas 6h30 mais ou menos, 6h20, a Rosana vê umas luzes da cozinha, lá no vidro da porta da sala. O que está acontecendo lá fora? Luzes piscando. Tem alguém lá, um carro que bateu, sei lá. Aí quando eu abro a porta, saio lá, tem uma pessoa morta dentro do carro. Um senhor parou o carro lá em frente de casa e deu um tiro na cabeça. Nesse exato momento, tem pessoas se decidindo por tirar a vida porque perdeu a esperança.
Nesse exato momento tem pessoas decidindo tirar a vida de outros. Às vezes, e muitas vezes nós temos visto, tirar a vida até em nome de Deus. Nós não podemos tomar a decisão pelo mundo. Nós temos que tomar a decisão por nós. E a partir de nós, e onde nós vivemos, e onde nós estamos, o Espírito Santo vem para renovar a face da terra. Nós vamos acolher Jesus eucarístico e a partir dele, adorando ao Senhor, nós vamos clamar dele uma grande